Esses dias, conversando com um colega, ele perguntou pra mim como que a gente resolve um problema que a gente não sabe que a gente tem. E assim, a gente pode até querer resolver as coisas de uma forma mais simples, né, simplista, e falar assim, pô, se a gente não sabe que a gente tem o problema, a gente não resolve. E pronto. Só que eu gosto de pensar um pouco mais sobre a questão, evitando também aquela coisa do mentalismo, né, de criar uma solução, uma coisa que só funciona na minha cabeça, mas de forma prática. Deixa eu pôr a câmera aqui, olha o sol mudando. Vamos imaginar que a gente é criança. A gente está conhecendo o mundo ainda. E o mundo que a gente conhece, ele é limitado. Limitado à nossa família, aos colegas mais próximos ali dos nossos pais, né? Mas nesse comecinho é mais o nosso pai e a nossa mãe que influencia no que a gente vai fazer, em quem a gente vai se tornar a partir dali. E isso é um dos fatores, né? Mas vamos supor que naquele comportamento que vem do nosso pai e da nossa mãe, a gente tem o costume de tomar refrigerante com açúcar. E a gente cresce naquele mundo, naquele ambiente ali, onde é comum tomar refrigerante com açúcar. A gente não questiona aquilo. A gente simplesmente toma um refrigerante e age como se não fosse um problema. Porque na nossa realidade, no nosso ambiente, não é um problema. Como é que a gente vai descobrir que isso é um problema? Ela pode descobrir esse problema de duas formas. A primeira é ela ir vivendo e não ter ninguém que converse com ela, ninguém fale com ela sobre isso, até que um dia ela percebe que ela tá gorda, que ela não consegue correr do jeito que ela corria, que ela se sente mal ao pegar peso, ao fazer alguma coisa, e aí ela vai no médico, o médico fala que ela tá com um problema por causa do refrigerante. Ou se não, antes disso acontecer, ela começa a estudar, buscar conhecimento, e ela percebe que aquela quantidade de açúcar no refrigerante não faz bem para o corpo dela. E aí ela consegue intervir nisso. Quando a gente chega numa certa idade, uns 30 anos, a gente começa a literalmente envelhecer. A partir de agora, o nosso corpo está pronto e a coisa começa a decair. A partir daí a gente vai ficando calvo, daqui a pouco nossa barba, nossos pelos vão ficando branco, a gente começa a perder massa muscular e afins até chegar no último dia da nossa vida. Então, a partir desse momento, é interessante fazer exames de rotina para saber se tem algo que está começando ou indicando um problema que pode piorar no futuro. Então, por exemplo, uma diabetes, um problema no coração, alguma coisa assim. O que a gente faz? A gente vai no médico, o médico observa com ferramentas que a gente não tem acesso e ele pode indicar, ó, você está com a vitamina baixa, sua glicose está alta, seu diabetes está assim, né, seu colesterol está alto. E a partir daí você vai tomando medidas para que aquilo não se torne um problema no futuro. Então é assim que funcionam as coisas no mundo material. Alguém enxerga algo que pode vir a se tornar um problema. Mas isso não significa que você nunca vai ter problema. A gente é mortal, um ser mortal. Então, inevitavelmente, a gente vai ficar doente, a gente vai passar por dificuldades, até chegar no momento último da nossa vida, que em suma é a perda total da nossa saúde. Então vamos imaginar de novo. Você está lá, você fez seus 30 anos, você foi no seu médico, fez os exames de rotina, repôs todas as vitaminas, tá fazendo exercício, tá tomando água, tá tomando sol, tá tudo funcionando materialmente muito bem. Só que existe algo ainda dentro de você que parece como se fosse um vazio no seu peito, como se fosse uma peça faltando dentro de você, só que você não sabe exatamente que peça é essa e você não sabe exatamente aonde achar essa peça. E na verdade não tá faltando nada, tá tudo certo, as vitaminas estão boas, o músculo tá bom, tá tudo certo. Por que parece que tá faltando algo? Eu acredito que quando esse meu colega me perguntou como é que a gente resolve um problema que a gente não sabe que a gente tem, acredito que era isso que ele estava falando. E o pior é que do jeito que a gente vive hoje, a gente está meio que fadado a acreditar que os problemas são exclusivamente materiais, porque a gente vive num mundo materialista. Só que como a gente está acostumado com os problemas serem materiais, a gente vai buscando isso dessa forma. Então
Então a gente come, a gente compra, a gente transa, a gente procrastina, a gente inveja, a gente briga e às vezes a gente se coloca como superior às outras pessoas, achando que isso vai solucionar esse problema que a gente percebe que a gente tem, mas a gente não sabe exatamente aonde está. E o grande problema é que esse comportamento, além de não resolver o problema, ele piora cada vez mais esse problema. Ele abre mais ainda esse buraco que a gente sente no peito. E aí, da mesma forma, né, que a gente consegue descobrir através de um conhecimento de pessoas que vieram antes de nós e usaram refrigerante, né, com açúcar, grandes quantidades de açúcar, identificaram que aquilo é um problema, a gente consegue buscar também um conhecimento de pessoas que vieram antes de nós e entenderam de onde vem esse buraco no nosso peito. A gente tem lá atrás o Freud, que veio com a psicanálise, que através de um conto, de um mito, né, o mito de Édipo, ele fundou toda a base psicanalítica dele. Só que o grande problema é que Freud via o homem, o ser humano, como um ser puramente material, principalmente com o seu desejo sexual, né, o seu apetite sexual. E é por isso que alguns alunos de Freud decidiram pensar de outra forma, né, como o Adler. Ele falou assim, pô, beleza, o ser humano tem essa parada sexual, essa coisa material, mas o que satisfaz, o que vai satisfazer o ser humano não é preencher todos esses apetites, mas sim buscar ter força, buscar construir algo no mundo. Só que aí veio um cara muito depois e falou, pô, peraí, tá, tem isso do apetite sexual, tem essa parada da gente querer ter força também, mas parece que a gente é mais do que isso. Parece que a gente busca um certo sentido de fazer as coisas. Afinal, você pode perceber, tem gente que tem a vida material muito ruim, pobreza, fome, guerra acontecendo, só que por algum motivo ela não sente esse buraco no peito. Por algum motivo ela tem um sentido na vida dela que faz ela conseguir passar por tudo. E foi exatamente o que descobriu o psiquiatra Viktor Frankl. Ele descobriu que o ser humano ele não está preso a esses apetites materiais, né? Ele não está preso a certos poderes mentais, no sentido de eu quero entender que eu tenho uma dominância sobre os outros. Mas na verdade o que o ser humano busca mesmo, o que causa esse vazio no peito do ser humano, é a falta de um sentido para a própria vida. E ele descobre isso muito novo, né? Ele fala assim, uma pessoa com um sentido na vida dela, ela consegue passar por qualquer situação. Só que ele era judeu na Alemanha nazista, na época de guerra. O que aconteceu? Ele foi pego e foi para o campo de concentração. Então, ele teve a chance de não só teorizar sobre tudo isso, mas também colocar aquilo na prática. O cara ficou preso nos campos de concentração e aplicou essa teoria dele. E aí ele percebeu que quando ele colocava um sentido na vida dele, ele observou também isso nos pacientes, eles conseguiam ter mais saúde e alguns deles até sobreviveram, como é o caso do próprio Viktor Frankl, que saiu do campo de concentração e fundou a logoterapia. Então, para concluir esse vídeo aqui, né, e responder talvez a pergunta desse meu colega, que é como é que a gente resolve um problema que a gente não sabe que a gente tem? Tem dois pontos, né? A primeira coisa é que a gente sabe que a gente tem. A gente só não sabe qual o problema. Assim como a gente entende que o nosso corpo vai acabar um dia, a gente só não sabe como isso vai acontecer. E, inevitavelmente, a gente não sabe como resolver essa questão. Mas a gente tem algo que não acaba, de certa forma, que é essa vontade de sentido, essa vontade de buscar algo além da nossa matéria. E tem um estudo vasto sobre isso também, né? Principalmente do próprio Viktor Frankl, mas com certeza isso é um assunto para outro vídeo. De primeira, vale a gente entender que o mundo material não é o mundo que vai preencher esse vazio e existe sim uma forma de dar sentido na nossa vida. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos assim e eu te vejo no próximo. Abraços!